Série Decisões que Curam. E eu estou muito feliz pela boa recepção que esta série tem tido. Muitos irmãos têm nos escrito e dizendo o que Deus tem feito. Na primeira semana, nós falamos sobre decisões que curam, decida ser livre. Na segunda semana, decida ser transformado. E hoje, decida sair da dúvida. Muito bem. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, na parte B, ele diz assim: qualquer um que quer se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Ok? Eu quero que você abaixe a cabeça e nós vamos orar agora. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem dado a nós mais uma oportunidade de nós podermos aprender a Tua Palavra, de nós podermos ministrar a Tua Palavra, de nós estarmos aqui, ó Deus, com o intuito de crescermos, Senhor, mediante a Palavra ministrada. Tenha misericórdia de mim e que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eu lembre de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. Amados, a fé, ela tem uma inimiga declarada. Vou repetir, a fé, ela tem uma inimiga declarada. Qual é a inimiga dela? É a dúvida. A dúvida é a grande inimiga da fé. Dúvida sugere hesitação entre esperança e medo. Isto que a dúvida causa, ok? Hesitação entre esperança e medo. A dúvida, ela gera conflito, sempre gerou e sempre vai gerar conflito, e gera também incerteza. É isto que a dúvida gera. Tiago, escrevendo, ele compara um coração duvidoso às ondas do mar, né? Que são levadas de uma direção para outra pela força de quem? Do vento. Então ele fala assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hoje, nessa ministração, nós vamos perceber que só viveremos a cura que Deus tem para nós se nós deixarmos de uma forma definitiva o estado de dúvida. E talvez você que está aqui, você que já é um crente maduro, um crente que frequenta cultos há tempos, você possa estar dizendo: pastor, eu tenho dúvida? Eu tenho certeza, pastor? Olha, eu posso lhe garantir que muitos dos que frequentam os nossos cultos têm dúvidas. Mas não é a dúvida daquele versículo que parece ser difícil. Não é a dúvida porque você não teve entendimento em determinadas passagens bíblicas. Não. É outro tipo de dúvida, bem pior do que um pequeno versículo que você não entendeu. A dúvida é dúvida mesmo, dúvida se Deus existe, dúvida se Jesus realmente apareceu por aqui, dúvida se de verdade, não é mesmo, Jesus vem buscar a sua igreja, e você tem dúvida. Pastor, o senhor tem certeza? Irmão, tudo que eu coloco no meu coração é de experiências que eu vivo no meu dia a dia. E eu já tive irmão, esse irmão era aqui da sede. Era, não está mais, graças a Deus, não está mais com a gente. Esse irmão chegou a perguntar para mim: será que Jesus volta mesmo? Eu olhei para ele, porque era um pastor. Eu falei: ué, que é isso, irmão? Sabe o que é, pastor? Eu tive pensando, eu tive escutando, eu tive assistindo, sabe? Não sei não. Eu falei: irmão, o irmão precisa se converter. O irmão precisa se converter. Um outro, não daqui, de uma cidade próxima a nós aqui, que faz parte do nosso eixo, nós estávamos numa reunião, e esse irmão me chamou assim de lado e tal, e falou: pastor, o senhor acredita que existe um céu?
Eu falei, ué, acredito, irmão, por quê? Pastor, porque eu fico pensando, sabe? O homem, pastor, quando ele passa de um tanto das nuvens, ele não consegue respirar mais. Eu peguei e falei, irmão, o irmão não foi frequentador de escola bíblica dominical. O irmão não foi. Não, porque pastor, como é que nós vamos viver lá? Nós não vamos conseguir respirar. Eu falei assim, irmão, o senhor esqueceu de que nós vamos receber um corpo glorioso? O irmão esqueceu de que nós não vamos estar com esse corpo aqui, não, irmão. Ah, é? Ah, pastor, você está entendendo, igreja? Aí você fala, mas será? Será? Então eu vou te contar mais uma. Um certo irmão me procurou, não aqui em São Paulo, e ele fez a seguinte pergunta para mim, pastor, o senhor tem certeza de que esse negócio, que o Espírito Santo mora em nós, é verdade? E eu falei, em mim eu tenho certeza, mas em você eu tenho certeza que não mora. Tenho certeza que não mora. Porque a Bíblia fala com clareza que Deus mora em nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos move, mas para que você tenha esta convicção, primeira coisa, você precisa ser convertido. Segunda coisa, você precisa se arrepender dos seus pecados. E terceira coisa, você precisa crer que Deus de verdade arquitetou um plano para nos salvar. Se você não crê nisso, de verdade, ó, tudo que está escrito na Bíblia é balela. Então hoje, eu quero mostrar aos irmãos que nós precisamos ser curados. Curado do quê? Da dúvida. Nós precisamos sair de todo tipo de dúvida, porque irmão, quando você duvida, é porque faltou fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível, não diz que é impossível agradar a Deus. Então nessa noite, se você tem fé, glorifica a Deus, leva ao Senhor Jesus, pastor, eu tenho fé, eu estou glorificando a Deus porque eu tenho fé. Irmãos, a dúvida é o que de verdade nos impede de nós nos movermos em direção à cura. Quer ver uma coisa? Eu vou te fazer 3 colocações que você vai ver se você se encaixa nela, tá? São frases que vai identificar se você tem dúvida. Primeira coisa, fique tranquilo, não tenho nenhum tipo de problema, tá? Estou bem, obrigado, não se preocupa comigo. Isso que eu estou vivendo não se trata de um problema, posso resolver sozinho. Esse tipo de resposta é de alguém que tem dúvida. Eu não tenho problema, tá? Estou muito bem, obrigado. De nós estarmos bem, pastor, eu estou bem. Lógico que você está bem, todos nós estamos bem. Mas não vem dizer para mim que você não tem nenhum probleminha. Não vem dizer para mim, eu estou falando de parte espiritual, viu, irmão? Não estou falando aquela grana que está devendo, não, no banco. Não estou falando nada disso, estou falando a parte espiritual. Sabe? É aquela coisa que você está correndo atrás, como eu preguei nas últimas mensagens. Sabe? É aqueles olhos teus que ainda precisam de cura. É aquela tua língua que precisa de cura ainda. É os teus pés que precisa de cura, que você anda botando os pés onde não devia. Você está entendendo? É aquela mente que ainda tem um pouco de poluição. Então você precisa de cura. Nós precisamos ter convicção plena de que nós precisamos todos os dias de cura. E a dúvida, ela traz para nós prejuízos que de verdade nos leva dia após dia, à beira do abismo. Mas nesta noite, se você está na beira do abismo, o Senhor é poderoso para te remover, pela palavra dEle. É a palavra dEle que vai te curar, é a palavra dEle que vai te resgatar, é a palavra dEle que vai te dar convicção de que você precisa de cura. Do quê? Cura para sair da dúvida. Muito bem. Dúvidas é uma forma que Satanás sempre investiu para destruir alguém. E vocês lembram? Quem foi que Satanás colocou a primeira dúvida? Lembra, né? Pois é. O homem foi colocado no jardim do Éden, e de repente ele acorda, e do lado dele tinha a coisa mais linda do mundo.
O que é coisa mais linda? Uma mulher. Não tem coisa mais bonita que uma mulher na vida. Não existe. Mulher é a coisa mais linda que Deus deu para o homem. E quando ela corta lá, uma mulher do lado dele. Primeiro, segunda coisa. Só irmão que deu glória, os casados aqui não vai dar glória não? É bom dar. Bom dar que você vai arrumar problema na sua casa. Eu não dei ainda porque minha mulher nem está aqui. Minha mulher já está aqui? Minha mulher foi arrumar os dentes lá na quadra e não tinha chego ainda. Só se aparecer aqui, mas se não chegou, glória a Deus. Porque vai que alguém fala para que eu não dei, irmão, a luta vai ser grande. Certo? Então vamos lá. Deus coloca uma mulher ao lado do homem. Tanto a mulher como ele tinha uma convicção clara. Não vai faltar nada para nós aqui. Tá? Não vai faltar comida, não vai faltar água. A beleza do lugar é simplesmente fantástica. Nós estamos com tudo. E mais do que isto. Mais do que isto. Na virada do dia, a gente vai receber a visita do parente fulano. Não. Receber a visita de quem? De quem? Você já imaginou um trem desse? Toda tarde, na virada do dia, Deus se apresentava para o casal e trocava uma ideia com ele. Legal. Aí apareceu lá a serpente, a mais sagaz dos animais, tá? E faz um questionamento à mulher. É assim que Deus disse? Ela pergunta de uma forma em que é uma interrogação. Ou seja, ela pergunta, é assim que Deus disse? Dizendo, espera aí, não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Ele falou que daquela fruta ali não pode nem chegar perto. Foi isso que ele disse? Foi, O negócio é o seguinte, o dia que você comer daquela fruta, você vai ficar igual a ele. Por isso que ele não quer que você come. Isto colocou dúvida na mulher. Naquele momento, a destruição entrou e se propagou a toda a descendência do casal. A partir do momento que o casal desobedece e come daquela fruta, a Bíblia diz que o pecado entrou. Todos que nasceram a partir de Adão e Eva até hoje têm a semente do pecado e carece da misericórdia de Deus por intermédio do sangue de Jesus. Então, essa coisa da dúvida é do diabo. Não pense, irmãos, que é porque você estudou muito. Não pense que é porque você hoje é doutor. Não pense porque, não penso nada. Eu sei. A dúvida, ela chega porque o diabo coloca uma semente de dúvida no teu coração, e você questiona, e você pergunta, e você parece que não encontra resposta. Irmão, sabe o que está faltando? Nós vamos ver daqui a pouco o que está faltando, quando começa a dúvida a tomar conta da sua vida. Muito bem, para sair da dúvida e viver a cura, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso reconhecer a existência, o poder e o caráter de Deus. Parece que nesse primeiro momento é absurdo. Como é que é? Eu preciso o quê? Você precisa reconhecer a existência, o poder e o caráter de Deus. Se você não reconhecer a existência, o poder e o caráter de Deus, jamais você vai conseguir ser curado das suas dúvidas. Você não vai conseguir se você não admitir que existe um Deus. Se você não admitir que existe um Deus com poder e que este Deus tem um caráter que é, de verdade, um caráter só dele. Só dele. Veja só, Romanos 1:20, Paulo, sendo revelado pelo Espírito Santo, diz assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelo homem. Claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, assim, eles não terão desculpa alguma. Você viu o que Paulo fala? Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, elas são manifestas. O poder de Deus é manifesto. A natureza, ou seja, o caráter de Deus, são vistas pelos homens de forma clara. E quando você pega desde o início, lá,
quando o próprio Adão comete aquele erro e ele é expulso do jardim, Deus o abandonou? Deus o deixou a ver navio? Não, Deus lhe faz uma promessa. Deus mostra a sua misericórdia, mostra o seu poder. Deus mostra aquele casal que já tinha visto, falava com Deus, não é mesmo? Eles percebem que aquele ser não é um ser qualquer, é alguém, simplesmente Deus, nada mais do que o próprio Deus. Desde o início, quando você começa a discorrer nas Escrituras, você vai ver Deus se manifestando pelo seu poder, Deus se mostrando pela sua existência. Quando o próprio Moisés ficou com uma vontade de ver Deus, não foi isso? Quero ver. Nenhum homem pode me ver. E a Bíblia diz que Moisés o vê pelas costas, mas não precisava. Porque quando Moisés recebe as tábuas da lei, as primeiras, quem foi que escreveu nela? Foi Moisés? Não, foi o próprio Deus, que dá as pedras para ele, as tábuas já prontas. O próprio povo vê o grande poder de Deus, quando o povo está lá, do outro lado do mar, e de repente o mar se abre e eles passam em seco. Precisa demonstrar maior poder do que este? E o caráter de Deus? O caráter de Deus, ele é demonstrado quando nós vamos permear a Bíblia e vamos ver que jamais Deus foi injusto. Jamais Deus agiu com injustiça, mas Deus sempre usou de misericórdia, de amor para com o homem, demonstrando o seu caráter e seu amor para a humanidade. Por isto que Salmo 14, versículo diz: é tolice não crer em Deus. O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Uma vez um ateu começou a me questionar, e eu usei uma frase que eu vi num livro. Sabe por que existem os ateus? Ele ficou me olhando assim. Os ateus existem exatamente porque Deus existe. Vocês só existem porque Deus existe, que senão vocês não existiam. Ele parou assim. Primeiramente ele não entendeu a resposta, mas ele falou: não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu falei: você só existe porque Deus existe, que se Deus não existisse, você não existiam. Aí ele parou, e foi difícil para a gente recomeçar a conversa, porque ele ficou preocupado com a resposta que eu dei para ele, que eu vi isso no livro, não é frase minha não. Está entendendo? Então, até para existir ateu, prova que Deus existe. Então veja só, não dá para crer em alguma coisa ou alguém a respeito de quem eu nada sei, né? Deus, ele tem preocupação de que nós o conheçamos. Se nós não conhecêssemos a Deus, é diferente, mas ó, irmão, a Bíblia, o mundo, as estrelas, as profundezas do mar demonstram de verdade que existe um Deus que criou tudo isto. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, além de ter poder para me mudar, pode mudar a minha situação. Algumas vezes Ele me muda, não é? Algumas vezes Ele muda a minha situação, mas Ele sempre vai agir. E algumas vezes Ele muda tanto a minha situação como a mim. E Ele está esperando que você, que eu, não é? Para fazê-lo, não é? Precisamos crer piamente que Ele tem poder, que Ele tem poder. Ontem eu tive várias reuniões em São Paulo, e no final da noite, eu recebi o meu cunhado no meu apartamento lá, e nós já estamos vindo, a Elaine vai agora em abril lá ficar com a Roberta, que vai ter o segundo neném, e a mãe dela, a mãe da minha sobrinha, que está morando em Miami, tinha umas coisas para mandar. E ficamos lá esperando, chegaram tarde a beça. Enquanto a pastora falava com a irmã dela sobre as coisas que ela vai mandar para a filha, eu conversava com meu cunhado. Meu cunhado já esteve aqui, mas vocês não conhecem, conhecem os irmãos aqui da sede. Meu cunhado, ele conheceu minha cunhada, veio para a igreja por causa da minha cunhada. Minha cunhada era muito bonita,
E ele veio para a igreja para casar com a minha cunhada. E casou, depois de um tempo já estava desviadinho, bem desviado mesmo. Ele vinha e voltava, né? Quando entrava um pastor que ele ia com a cara, ele vinha para a igreja. Quando era um pastor que ele não gostava muito, ele saía fora da igreja. Então não tinha conversão nenhuma. Mas quando foi, num período, ele entra por um caminho de drogas e virou mendigo, literalmente. Mendigo, uma coisa assim, irmãos, de arrepiar o cabelo, a forma que aquele homem estava. Ele chegava ao ponto de ele comprar álcool nos postos, comprava 1 litro de álcool, comprava suco, que era bem baratinho, misturava e tomava. Para os irmãos terem uma base, a situação desse homem. Por conta disso tudo, você imagina como é que ficou dentro dele, né? Aí, Deus começou a tratar com ele, e ele volta para a igreja, e ele então pede perdão para a esposa, para a família, para os 2 filhos, e ele começou, Deus trabalhando na vida dele de uma forma tremenda. Só que o esôfago, eu não sei se que parte de dentro aqui, estava praticamente acabado. E o médico disse, olha, eu te dou tanto tempo de vida, né? Não era câncer não, aquilo estava corroído por conta do que ele fazia. E ele então, tinha vários remédios que ele tomava, vários remédios, e ele então falou, Deus, o negócio é o seguinte, já que eu vou morrer, eu não vou tomar mais remédio, e eu confio plenamente que o Senhor vai me curar. E ele trabalha em gráfica, um grande profissional na área gráfica, que trabalhou em grandes empresas gráficas, e ele um dia estava na máquina trabalhando, e ele falou, Deus, a partir de hoje eu não tomo um comprimido mais, já que eu vou morrer mesmo. O médico falou que isso aqui só vai adiar meus dias, mas eu creio piamente que o Senhor vai me dar a oportunidade de viver. Parou. Falou que no primeiro dia, no segundo, terceiro dia, ele não aguentava de dor, mas ficou lá. Eu vou morrer, então eu vou morrer logo. Mas ele falou, eu sei que o Senhor vai me curar. Irmão, passou no terceiro dia, não sentia mais nada. No quarto, na semana, nunca mais sentiu nada. Passou 15 dias também não. 1 mês, não mais nada. A mulher falou, uai. Ele falou, não, eu falei com Deus e Jesus me curou. Aí vai no médico. Chegou lá, o médico falou assim, você está louco? O que você tem na cabeça? Não, Jesus me curou. Que Jesus te curou? Você está maluco? Não, Jesus me curou, doutor. Eu vim aqui para o senhor fazer de novo os exames que eu fiz, aqueles endoscopia, aquelas coisas todas, né? Não, vamos fazer, mas você está louco. Chico, você está louco, você está louco. Bem, eu estou louco, então tá lá. A Bíblia diz que o evangelho é loucura, então eu estou louco mesmo. Irmão, fez todos os exames. Quando ele chega, que ele pega os exames, ele olhou, não entendia bolufas, né? Como a gente não entende, aquele exame não entende. Que ele chega no médico, o médico estava de pé assim. O médico olhou, o médico sentou assim como que se abismado. E falou, Chico, o nome dele é Francisco. Ô Chico, o que você fez? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas o Deus que eu creio, que tem poder, que existe, ele fez. Eu até falei para ele antes, falei, Chico, você contou o seu testemunho, só que o senhor contou inteiro, você precisa ir lá para contar essa parte agora. Então, o que é isto? Para que eu possa, de verdade, sair da dúvida, viver a cura, eu preciso reconhecer a existência, o poder e o caráter desse Deus que eu sirvo. O que mais, pastor, que eu preciso? Eu preciso, isso aqui é impressionante, para que de verdade eu possa sair da dúvida e viver a cura, eu preciso aceitar o convite de Deus para me ajudar. Como é que é? É isso mesmo que eu falei. Eu preciso aceitar o convite de Deus para me ajudar. Porque tem muita gente, irmãos, que ele busca ajuda no amigo, no colega, na amante, na mulher, nos filhos, no colega, no vizinho do lado, no vizinho da fábrica, no colega que estuda comigo, mas ele não pega a ajuda de Deus. Será que tem? Tá assim, ó. Tá assim. Hoje eu recebi um casal. Gostei muito da atitude deles aqui. Foi o primeiro casal que atendi hoje pela manhã, 9 horas da manhã. E passando por uma dificuldade muito grande, não um casal passando por problema matrimonial, não, outro tipo de problema. E eu adorei o que o rapaz falou para mim. Falou, pastor, eu estou nessa situação porque fui ganancioso.
Eu estou nessa situação porque meus olhos, como é que fala? Cresci os olhos por aquilo que eu não deveria. Mas eu vim aqui hoje porque eu creio que Deus é misericordioso para me atender, a mim e a minha esposa. Eu vim só para o senhor orar por mim. Eu fiquei até assustado. Eu vim para o senhor orar por mim, porque eu preciso da ajuda de Deus. Eu falei, irmão, você está bonito então, você fez certinho. Confessou, falou, e agora você quer a ajuda de Deus. Quando você quer a ajuda de Deus, Deus está pronto para te ajudar. Nós precisamos parar de ficar buscando, irmãos, resolução de problema em lugar errado. Por isso tem muita gente doente, não consegue se curar, a dúvida, porque procura em tantos lugares, chega uma hora que você fala, não tem mais jeito para mim, mas você já falou com Deus? Com Deus ainda não. Então, irmão, pelo amor de Deus, primeiro tem que ser Deus, depois o resto. Vocês lembram da mãe de Samuel? Como é que era a mãe de Samuel? Como é que ela chamava? Ana. É Ana mesmo, pastor Eli? É Ana, mãe de Samuel? Pastor Eli também tem dúvida. Pastor Eli. Ana, o que ela fazia? Ela falava, a Bíblia diz que a Penina, ela zombava. É Penina mesmo, pastor Eli? É Penina? Não, pastor Eli que tem que responder. Que eu estou preocupado com o pastor Eli. Ela zombava de Ana. Zombava de Ana. Ana chorava. O marido a abraçava, beijava. O texto é muito claro que ele parece que tinha assim uma tendência de gostar mais dela do que da outra. Apesar da outra ter filho, e ela não tinha, tá? Mas ela faz o quê? Ela reclamava do marido, que é uma coisa natural, era marido dela. Mas quando ia para adorar, ela ia aonde? No templo. Fala com Deus. Irmãos, nós primeiro temos que ir no templo, irmão. Vamos buscar Deus primeiro. Fala com Deus. Ora a Deus. Fala, Senhor, olha, estou com essa situação. Irmão, Deus está esperando que você aceite o convite dEle. Você quer ser curado dessa dúvida miserável que tem acabado com a tua vida? Aceite o convite de Deus para ajudá-lo, ajudá-la. Se você hoje aceitar o convite já foi entregue. Está no teu WhatsApp, está no teu e-mail, está lá na carta do correio. É você abrir a Bíblia, você vai ver o convite de Deus para querer te ajudar. Agora receba, em nome de Jesus, esta palavra e diga, Senhor, eu quero receber esse convite e quero aceitá-lo. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala assim no capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar. É Deus, segundo a sua boa vontade. Depois lá, o escritor de Hebreus fala assim, 13:6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Quem é teu ajudador? É Deus. E não temerei o que se possa fazer o homem contra mim. É isso, irmão. Eu preciso crer nisto, tá? Por isso que o salmista, você vai encontrar diversos salmos, e o salmista, tanto Asaf como Davi, e tantos outros, eles têm sempre uma preocupação, né? E aqui no 40, bem conhecido, diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Aqui o salmista está dizendo, pode vir quente, que eu estou fervendo. Deus, pode vir quente, pode vir, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu creio, eu sou carente, sou necessitado, sou pobre, venha ao meu auxílio, o Senhor é meu libertador. Irmão, você precisa dizer isto para Deus. Davi deu uma senhora pisada na bola. Davi, passeando no palácio, viu uma mulher tomando banho, achou ela uma mulher bonita, falou, vou mandar buscar, e mandou buscar. Foram buscar a mulher. Ele se aproveita da fraqueza da mulher, porque ele era rei. E ele então peca com a mulher. Muito bem, está tudo bonito, né?
Passa uns dias, a mulher fala assim: Davi, nós estamos com um pepininho aí, o que foi? Eu estou grávida. Ixi. Tem marido? Tem. Então tá bom. Onde ele está? Está na guerra. Mandou buscar o marido. O marido se apresentou para Davi. Sim, senhor, meu rei. Rapaz, você está trabalhando muito, está lutando muito. Vai tirar umas férias, tá bom? Eu? De jeito nenhum. O que é isso? Vou ver meu povo lá e eu vou tirar férias? Não. A palavra de Deus diz que aquele homem sentou-se nas escadarias do palácio e ficou lá, sem ir na sua casa. Você já imaginou um negócio desse, irmão? Tem uns negócios da Bíblia que você fala assim, mas está escrito isso mesmo? O cara, sem a mulher dele há tempos. Aí o rei chama ele, para ele ficar em casa e poder estar com a sua esposa. Nananina, não, eu não faço isso. Mas era Deus que estava trabalhando. Era Deus que queria trabalhar naquela situação. Volta para a guerra, volta, põe ele na primeira fileira. Tá? A primeira fileira morria mesmo, não tinha jeito. Tá? Morreu, puxa, morreu. Agora eu vou amparar a viúva, traz para casa, vai ser mais uma das minhas esposas. Puxa vida. Só que Deus, Ele é o Deus justo. É o Deus de caráter. É o Deus que de verdade faz justiça. Deus usa o profeta, o profeta conta aquela historinha para ele. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas e o outro tinha só uma. O cara não pulou o muro e foi lá e roubou aquela uma dele. Sério, pega esse cara, vamos botar esse cara atrás das grades, vamos mandar matar, esse cara é você. Casa caiu. O problema não está aí. Eu estou falando que para eu viver, sair da dúvida, vir curado, eu preciso aceitar o convite de Deus para me ajudar. O que Davi fez? Davi quis se justificar diante do profeta. Davi, ele quis dizer assim, então como é que é? Então a mulher me deu bola, a mulher foi sem vergonha. Não. Olha lá o Salmo 51. Lê lá. Ele pedindo ajuda, ele pedindo misericórdia, porque ele sabia que ele só poderia ser curado, não é? Porque a partir do momento que ele manda buscar a mulher, ele duvida da existência de um Deus que o colocou como rei. Davi, ele pecou da mesma forma que Adão e Eva pecaram. Irmãos, sério, porque quem foi que coroou Davi? Foi Samuel, amando de quem? De Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não se apartava mais dele. Mas lá no 51 ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia que ele só alcançaria ajuda. E a dúvida que ele colocou Deus em dúvida, em xeque, é se Deus permitisse que o Espírito Santo continuasse na vida dele. Então hoje, irmão, você quer de verdade tirar a dúvida do seu coração e viver a sua cura? Busque a ajuda de Deus. Busque, tá? Agora, pastor, como é que eu faço? Como é que você faz? Vamos ver isso? Se você quer sair da dúvida, viver a cura, eu disse que você precisa primeiro reconhecer a existência, o poder e o caráter de Deus. Depois eu disse que você precisa aceitar o convite de Deus para ajudá-lo. E depois, é procurar ter intimidade com Deus. Irmão, eu sou casado há 40 anos. De vez em quando tem umas brigas em casa lá, viu? Pastor briga também com a mulher. Não pensa que pastor é santo, não. De vez em quando quebra o pau lá, mas tudo dentro da vontade de Deus. Pastor briga na vontade de Deus, é. Porque a minha briga com a minha mulher hoje é só sobre a igreja. Acredita nisso? Minha mulher já não tem mais ciúme de mim, já teve, não tem mais hoje. Eu já não tenho mais ciúme dela, já tive, não tenho mais. É verdade, mas a gente fala a verdade, não é isso? Depois você vai passando, você vai ficando maduro. A minha briga com a minha mulher hoje é tudo por causa de igreja. Mas por quê? Ela quer meter o dedo? Não, de jeito nenhum, porque às vezes eu falo, uma mulher, podia fazer assim, podia fazer assim. Não, mas eu acho que é assim. Mulher quem cuida sou eu, e aí é mulher que cuida ela mesmo. Aí nós fazemos as nossas brigas santas. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu atingi um grau de intimidade com a minha mulher, ao ponto de que hoje ela olha para mim, eu sei o que ela quer. Ela respondeu para mim, eu sei se ela está brava comigo ou não. Graças a Deus, faz tempo que não acontece isso, sabe? Faz anos. Mas a intimidade que você acaba tendo com a mulher
não é porque você a conheceu ontem, não, é porque você já conhece há anos. Então a intimidade com Deus, ela não é do dia para a noite, ela leva tempo, tá? Essa chave é uma chave simplesmente fantástica. E que esta chave, que se chama intimidade, abre brecha onde você nunca imaginou que Deus poderia abrir para te ajudar, tá? E quando você tem intimidade com Deus, o diabo não consegue de forma nenhuma semear dúvida no seu coração. Não existe possibilidade de questionamento a respeito da vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você fica despreocupado, você conhece, você sabe quem é. Não vai te dar bola nas costas, não vai te trair, não vai deixar, não, porque você tem intimidade. Com Deus é a mesma coisa. E como é que eu tenho intimidade? Primeira coisa, algo difícil para os dias de hoje. Eu falo porque eu e o pastor Eli, nós estamos todo domingo junto aqui. Todo domingo, junto. Aonde? Oração. É eu, ele, mais os 2 irmãos que dirigem, mais o irmão A, o B e o C. E o resto não vem. Não vem. Os presbíteros não vêm, os diáconos não vêm, as missionárias não vêm, os líderes não... Ninguém vem. Vem eu, ele, mais uns 4, 5, né? Aí você quer ter intimidade com Deus, se você nem fala com Ele? Como é que eu vou ter intimidade com a mulher se eu não conversar com a minha mulher? Como é que eu vou ter intimidade com as pessoas que estão à minha volta se eu não converso, se eu não troco ideia? Irmão, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala uma coisa muito interessante. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Ou seja, você precisa ter intimidade com Deus. Vai ter dia que você vai ter que fechar o quarto, lá fica só você e ele conversando. Eu já contei aqui na igreja, faz tempo que eu contei, vou contar hoje de novo. Meu pai, desde que eu conheci meu pai sempre foi dirigente. Eu participei no sentido de que eu estava lá, da consagração de meu pai, para diácono, para presbítero, para evangelista. Ele não chegou a ser pastor. Quando Jesus tomou, ele era evangelista. E eu participei da consagração de presbitério dele e de evangelista. Porque a convenção, quando ele foi evangelista, foi no Brás. Nós estávamos lá, eu, minha mãe e meus irmãos. Meu pai tinha um negócio, chegava do trampo, chegava do serviço. Aí nós ia todo mundo no quintal pedir a bênção para o pai. Benção pai, beijava a mão do pai. O pai entrava, dava a bolsa com a marmita para a mãe, beijava a mãe, tudo bem, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Aí minha mãe falava assim, a janta vai sair daqui a 30 minutos, a janta vai sair daqui não sei quanto tempo, legal. Ele ia para o quarto. Escuta o que eu vou dizer agora. Eu vi o que eu vou dizer para vocês, não uma vez só, muitas vezes. Ele ia para o quarto, dobrava o joelho e começava a orar. Começava a orar em voz baixa, baixinha. Eu já contei para vocês, minha casa era uma cozinha, uma sala e o quarto. Ele orava com a porta aberta. Da sala para o quarto tinha uma porta. Ele começava a orar ali, orava, daqui a pouco Deus o tomava. Minha mãe, que estava lá na cozinha, desligava tudo, vinha para o quarto, dobrava o joelho e o fogo caía. E meu pai ficava ali com a minha mãe orando. E a gente também, criança, a gente dobrava o joelho e orava também. Eu cansei de ver isso. Mas meu pai era um homem que tinha uma intimidade com Deus assim, fantástica. Meu pai era um homem que quando ele subia no púlpito, ele citava textos bíblicos de cor. E é uma natureza muito de nordestino isso. Eu sempre admirei isso nos nordestinos. Ele citava texto da Bíblia assim, memorizava de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Então, eu aprendi com meu pai que essa coisa de intimidade, a gente consegue sim, orando. 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e 15, o evangelista João diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas para acontecer esse texto na minha vida, é tipo de confiança, é a intimidade que eu preciso criar com Deus. E eu só crio intimidade com alguém quando eu converso com esse alguém. Quando eu troco ideia, quando a gente bate papo, senão não tem intimidade. Está entendendo? Que mais? Oração. Nós estamos, eu acredito que isso está para toda... A Débora está aqui? Débora está aqui? Não está? O trabalho de leitura da Bíblia está para o campo inteiro. Campo inteiro. Nós estamos lendo a Bíblia. Tá? Estamos lendo a Bíblia. Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que eu crio intimidade? Lendo Bíblia, consultando a palavra. Por quê? Porque eu aprendi desde muito cedo que quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando. Amém? Você crê assim? É assim? Então, hoje, as pessoas elas têm tempo para ficar no celular vendo um monte de mensagem. Fica horas e horas. Ontem eu tinha uma reunião no Brás, e quando eu vou para o Brás, eu moro pertinho do metrô, meu apartamento pertinho do metrô, o pastor Rodrigo conhece lá, dá para ir a pé, e eu fui para o metrô, desci a rua, fui para o metrô para ir para o Brás. Irmãos, eu entrei no metrô, e agora eu fiquei caipira, e caipira quando vai em São Paulo tem medo, né, de ser assaltado. E lá a recomendação é, cuidado com o celular, não fique com o celular na rua. Se você for usar celular, entra numa loja, aquela coisa. Então, eu já guardei o celular e estou ali dentro do metrô. Fiquei olhando assim. Irmão, sinceramente, metrô cheio. Se dentro daquele vagão que eu estava, tinha lá 100 pessoas, pelo menos 80 estavam no celular. 80. Pastor, vai ver que alguém estava lendo Bíblia. Até pode ser. Até pode ser, não vou julgá-los. Mas nos nossos dias de hoje não é diferente. Uma coisa que está me deixando muito doido, e eu vou orar a Deus para Deus me dar uma palavra sobre isso, crente indicando série para outro crente. Como é que é o negócio? Irmão, você tem que ver aquela série. Ô irmão, vai ler Bíblia. Você não lê Bíblia, mas você vê a série do começo ao fim. Você não lê Bíblia, mas você fica no demôniozinho do celular dia e noite. E Bíblia, aí você quer ter intimidade com Deus, aí você vem falar para mim que você é curado. Imagina, você tem dúvida de coisas mínimas, porque você não consulta a Bíblia. Você não consulta, é para dar glória a Jesus, irmão. Se você não dá, eu vou ficar preocupado que você está cheio de dúvida. Deus está falando aqui hoje, é para você dar glória a Jesus, falar, fala a Deus. Fala a Deus. Irmão, nós estamos num tempo... eu vou falar uma coisa para vocês aqui, pena que minha mulher não está aqui. Eu não sei quanto tempo faz que eu não ligo televisão na minha casa. Quando tem um joguinho do Corinthians, até dou uma olhada. Quando é o Corinthians. Tá? Mas eu não vejo, eu e ela, a gente não liga mais televisão, irmãos. Glória a Deus. Eu estou na minha biblioteca, eu estou com a minha Bíblia, eu estou, vendo as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero ter intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, para que toda dúvida saia de mim no nome de Jesus. Eu preciso ser curado, eu preciso sentir a manifestação do Espírito de Deus, eu preciso falar língua estranha, eu preciso ter os dons espirituais, eu preciso falar e Deus operar, eu preciso orar e Jesus curar. Isto eu só vou alcançar se eu for curado. Sem cura não vai. Eu preciso ser curado. Que mais que eu preciso fazer, pastor, para ter intimidade com Deus? Congregar. Congregar? Irmão, congregar. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo? Quando vos? Tá bom. Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Agora eu preciso me ajuntar. E hoje o povo não quer se ajuntar mais. Tá? O povo está uma luta para se ajuntar. Por causa do Covid, o Covid agora virou o vilão do negócio. Nós homens gostamos de colocar a culpa na mulher, porque Adão colocou, a gente coloca também, né?
E agora o povo que não vem na igreja é Covid. Todo mundo que falou para mim que não vinha na igreja por causa do Covid, pegou Covid. Incrível, irmão, mas é pura verdade. A maioria das pessoas que falaram para mim, pastor, eu não vou por causa da Covid, pegaram Covid. Puxa vida, pegaram Covid. Mas amém. Tá? Então vamos lá, congregar. Lá no capítulo 2, que você conhece bem de Atos dos Apóstolos, 42, 47, diz assim: todos os que criam estavam juntos. Repita comigo, juntos. E tinham tudo comum. E perseverando, unânimes. Diga, unânimes. Todos os dias, no templo, comiam juntos. Diga, comiam juntos. Com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então veja só. Estavam juntos, unânimes e comiam junto. Por que eles tinham intimidade com Deus? Por que Pedro levanta e naquele dia se converteu quase quantas mil pessoas? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Porque o povo viu que aquele povo tinha um negócio diferente. Aquele Pedrão covarde, aquele Pedrão falador, agora não era mais Pedrão falador, era um homem manso, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia que o Senhor tinha dado a ele o quê? Algo que ele prometeu, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém, estou mandando meu Espírito, eu preciso subir para o Espírito Santo descer. Irmão, o Espírito Santo está aqui hoje, creia nisso no nome de Jesus. Por fim, para sair da dúvida e viver a cura, decida fazer parte do time da fé. Alguém já ouviu falar para mim que o time da fé é o... Como é que é mesmo? Tem um time que acho que é o Corinthians, né? Mas não é não. O time da fé é o time que não dá ouvido para o inimigo. Esse é o time da fé. E nem anda pelo que se vê. Eu só tenho fé, só que se eu ver. Você é um tomezão. Tá? Está precisando se converter. Eu vivo das experiências do passado. Irmão, quem vive de passado é museu. Ah, porque no passado Deus fazia, acontecia. Por que não faz mais hoje? Porque você é culpado, meu filho. Deus não faz, não é porque Ele não quer fazer, porque nós somos o culpado. Esse negócio de viver de experiência passada e só acreditar se ver, é falta de conversão, tá? Eu preciso, você precisa, precisamos abrir os nossos ouvidos somente para Deus e viver por fé. Abrir o ouvido para Deus, não para conversa fiada, né? Deixa eu concluir dizendo uma coisa a vocês. Deus é uma questão de fé, tá? Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não duvida, não, de jeito nenhum. Ela tem certeza, mesmo diante do invisível. Quando você tem fé, você crê. E nós poderíamos aqui hoje citar muitos exemplos, tanto no Velho como no Novo, como na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? E esse invisível, ele é tão verdadeiro para os que têm fé, que ele passa, a partir de invisível, ele passa a ser concreto. Você já teve uma experiência assim? Que você crê no invisível, e o invisível se tornou concreto? Irmão, eu tenho um monte, tá? Se ele é concreto, ele é prova. Ele é prova. E se nós dessemos oportunidade aqui, muitos vão falar, pastor, olha, eu crio no invisível. O que é o invisível? Olha, eu passava por uma situação assim, e orei, Deus abriu uma porta. Olha, eu morava de aluguel, assim, jamais imaginei comprar uma casa. Hoje eu tenho minha casa própria. Não é assim? Olha, eu não estudei, mas eu agradei lá o patrão me promoveu, hoje eu tenho uma posição de destaque, invisível para o concreto. Olha, minha mulher não podia ter filho, eu orei a Deus, o médico disse que não tinha, mas hoje ela tem filho, do invisível para o concreto. É isso, igreja, é desse jeito, tá? De fé em fé, conforme Paulo escreveu aos Romanos 1,17, se descobre a justiça de Deus. Porque está escrito, justo viverá pela fé. Vamos ficar de pé nesse momento.